E aí, rapaziada, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, a gente tá agora num tempo chuvoso que tá, mano, muito bom pra ficar em casa dormindo, porém eu estou aqui no nosso canal para conversar com vocês, porque eu estou aqui com um tema muito incrível. E não, eu não vou ficar com esse óculos até o final do vídeo, inclusive eu vou trocar agora porque tá me incomodando. Rapaziada, voltei agora aqui com o meu óculos de nerd, então agora eu estou mais sábio, o meu QI aumentou um pouco. E agora eu estou aqui para falar com vocês sobre correr das nossas obrigações no reino dos céus. Correr do nosso chamado, correr do nosso propósito, correr do chamado que Deus vem preparando para nós e de missões que Ele vem nos dando. E uma das histórias que eu vou contar para vocês hoje, que eu vou usar como base desse vídeo que você está vendo agora, é sobre Jonas. Um amigo meu, Elian, que já apareceu em outros vídeos aqui do canal, ele estava preparando uma pregação sobre Jonas e ele me falou, e de começo assim que ele falou pra mim, eu comecei a falar tipo, caramba, quantas vezes nós não somos como Jonas? Deus, ele envia Jonas para pregar em Nínive, que era uma das grandes cidades do Império Assírio, que era um império conhecido por ser muito cruel, muito maldoso, e eles tinham uma rivalidade, uma disputa com Israel, entre vários outros motivos, por vários outros motivos de capital, várias outras questões. Porém, isso não vem ao caso. O que vem no caso é o quê? Que eu acho que você, que já conhece da história, sabe que quando Deus, ele envia Jonas para pregar em Nínive, Jonas, ele recusa, né, que é algo muito marcante na Bíblia, no Velho Testamento isso é algo muito marcante. Quantas vezes na infância eu não ouvi sobre a história de Jonas que foi comido por uma baleia ou o grande peixe? Eu aprendi na minha infância que era um grande peixe, né? A galera, muita pessoa não estudou, né? Mas ouviu no cultinho que era baleia, mas eu aprendi como grande peixe. Deixe aí nos comentários se você acha que foi um grande peixe ou uma baleia. Porém, o que vem ao caso? O que vem ao caso é que Jonas, ele estava extremamente com medo e por conta disso ele acabou tomando a decisão de não, eu não vou ir, eu vou me esconder de Deus, que é algo muito bizarro pensar. Como que eu vou me esconder de Deus? O cara é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe onde eu vou estar daqui 10 segundos, ele sabe onde eu estou nesse exato momento, ele sabe onde eu estava, então é impossível. Porém, Jonas, tomado pelo medo, tomado pela vontade da carne dele de falar, não, eu não vou, ele tenta se esconder de Deus, e nisso acontece o que a gente vê naquele barco. Deus, ele manda a tempestade e os caras vão até o fundo do barco e vê, eu acho que a culpa é de você, mano, por isso que tá tendo essa tempestade. E daí, tipo, mano, só jogam Jonas. Então a gente consegue ver várias coisas, mano. Se eu pudesse ficar aqui com vocês durante 40 minutos, eu ficava falando sobre essa história, que é muito legal. A gente consegue ver sobre a questão de medo, a gente consegue ver sobre a questão de muitas coisas, rapaziada, muitas coisas. Então, qual que é o foco principal? É que depois disso, Jonas, ele é comido por um grande peixe e nisso acaba que ele vai pregar em Nínive, querendo ou não. Por conta que dessa maneira, neste momento, ele aceitou o chamado que Deus tinha dado para ele, a missão que Deus tinha dado para ele. E o que eu quero falar com vocês é isso, que a gente não tenha mais medo da gente ter essas missões dadas por Deus, que a gente aceite, que a gente não fuja das missões que Deus, ele vem dando para nós cada dia que passe. Eu não estou falando que Deus, ele já te pediu para ir pregar no Iraque, porém você negou. Não estou falando isso. Mas quando Deus, ele te incomodou na sua sala de aula, quantas vezes você já não sentiu, tipo, nossa, mano, eu acho que eu preciso falar de Deus pra alguém aqui na escola, nossa, aquele meu amigo tá meio triste, eu preciso falar com ele sobre Deus. Porém, quantas vezes você deixou a vergonha, o medo, a timidez tomar conta? Isso acontece muitas vezes. Então, esse é o foco principal do vídeo. Estou aqui pra falar com vocês sobre isso. Então, bora, que hoje o vídeo vai render muito. Eu estou aqui para falar com vocês sobre alguns motivos de nós muitas vezes negar as missões que Deus vem dando para nós. Muitas vezes a gente acaba não querendo fazer tais coisas, conversar com tais pessoas por vários motivos, mas eu separei aqui alguns dos principais. Um deles é o medo. Usando a história de Jonas como exemplo, ele tinha medo dos ninivitas. A Nínive era conhecido pela violência e crueldade daquele local. Os assírios tinham fama de torturar inimigos e destruir cidades.
amizades. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, por conta do medo, a gente acaba não abrindo a nossa boca para falar de Deus na nossa escola, do nosso trabalho, dentro da nossa própria casa, por conta que o medo vem tomando conta de nós. A gente acabou de sair de uma série aqui no nosso RDK, que a gente estava conversando muito sobre lutar contra o medo. Um X1 contra o medo, a gente usou como termo. E eu preguei nessa série e foi muito legal por conta que eu tava pregando sobre algo que muitas vezes eu enfrentei, né? Diversas vezes no púlpito eu falei com os adolescentes sobre quantas vezes eu, como um garoto cristão do segundo ano, eu não consegui falar de Deus para uns nossos amigos, para uns amigos que eu tinha. E eu dei até um exemplo que eu vou falar aqui com vocês. Ele nem sabe que eu vou falar sobre isso, porém eu vou falar. Eu tenho um amigo carioca que, mano, foi o meu melhor amigo da escola. De verdade mesmo, foi o cara que eu mais resenhei da escola, mano. Eu tava abrindo meu Google Fotos pra ver algumas coisas que eu tinha gravado e, mano, eu cheguei numa parte que era só vídeo meu e dele, mano. Muito engraçado. Então ele era meu melhor amigo. Porém, ele era um garoto que ele já tinha ido em células, em igrejas lá no Rio de Janeiro, ele falava pra mim. Porém, no momento que nós estávamos, lá no segundo ano, né, ele não tinha uma relação com Deus. Ele falava pra mim que, mano, ele não se sentia conectado com Deus. E eu, muitas vezes, não falei de Deus pra ele. Muitas vezes eu preferi não falar por conta que a gente já entrou em várias e várias discussões sobre religião. Por conta que ele via algumas coisas como certo, eu via algumas coisas como errado, e a gente aí entrava, ele falava o porquê que ele não ia em igrejas mais, eu ficava meio incomodado e não rendia em nada. Eu tinha medo de falar com ele, eu tinha medo de ser mais direto com ele. E isso me incomodou de tal maneira quando ele saiu do país. Né? O pai dele trabalha com negócio de exportação e o trabalho dele abriu uma sede no Catar, e daí o pai dele fez o teste e passou. Falou, ó, você vai lá pro Catar, você vai trabalhar de lá agora. E daí, mano, quando ele contou isso pra mim, eu fiquei tipo, caramba, mano, que legal, Catar e tal, os gringos e bro, meu, what, meu. E daí, só que eu fiquei muito feliz. Só que daí, no fundo, eu estava triste porque eu falei, caramba, mano, ele vai e eu não vou ter conseguido trazer ele pra perto da igreja, muito por conta do medo, talvez de perder uma amizade com o que eu fosse falar, talvez com o quanto que eu ia incomodar ele. Eu estava com medo de vários fatores, de vários fatos, de vários acontecimentos que podiam acontecer quando eu fosse abrir a minha boca pra falar de Deus. Só que daí ele foi, cara, eu fiquei meio tristinho porque, mano, ele era meu melhor amigo da sala, eu não tinha mais aquele meu amigo pra eu resenhar e tal. Porém, foi passando-se o tempo. Passou um ano, eu acho que passou um ano e meio. E daí, eu e ele, por ligação, eu cheguei de madrugada em casa, porque eu saí com a rapaziada aqui da igreja. Cheguei de madrugada em casa e lá, né, no Catar, tava amanhecendo, tava de dia. Ele me ligou, né? Na verdade, desculpa. Eu tava vendo um Reels que ele tinha mandado, eu respondi, né, uma piada interna nossa, e daí eu liguei pra ele, sei lá, eu senti, mano, eu vou ligar pra ele. E eu liguei pra ele, esperando que ele não fosse atender, porém ele atendeu. E daí a gente começou a conversar. E quando a gente foi ver, tinha passado 3 horas da gente conversando, e a gente chegou num momento que ele só virou pra mim e falou, Nicão, eu acho que ele não me chamava de Nicão, ele falou, tipo, Nicolas, mano, eu comecei a me aproximar de Deus. E daí, mano, eu fui tomado por uma alegria. Eu fiquei, tipo assim, pulando em casa sozinho às 6 da manhã, às 5 da manhã. Por conta que eu não tinha conseguido falar com ele exatamente na escola. Isso tava me incomodando até aquele momento. Só que através de uma ligação ele vai lá e me conta isso. Galera, vocês não sabem o quanto que eu fiquei feliz. E ele foi falando que tava pensando em se batizar, entre outras coisas. E eu fiquei muito feliz. E isso... voltando agora para o tema principal desse vídeo, que é fugir, eu fiquei pensando, cara, e se ele não tivesse sido encontrado? E se ele não fosse atrás de Deus? Eu teria perdido uma vida que estava para ser entregue a ele. Cara, eu já tava numa fase que eu tava muito vinculado com a igreja, eu tava muito próximo da igreja, eu tava conversando com meus pais sobre a igreja, muitas coisas, eu já tinha muito entendimento, porém eu não conseguia abrir minha boca pra falar com ele sobre isso, porque eu tinha medo. Eu tinha medo do que poderia acontecer com a nossa amizade, eu tinha medo com o que
eu seria taxado, sendo que isso não importa o que os outros vão achar, importa que eu sei qual é o único caminho, a verdade e a vida, e por conta disso eu tenho que abrir a minha boca para falar com os outros sobre isso. Então, a primeira coisa que possivelmente está te fazendo fugir das suas obrigações como filhos de Deus é o medo. Anota isso, que isso é muito importante e você já sabe como se livrar disso. Quando esse medo bater, quando você sentir um medo de falar, comece a pensar: eu estou carregando a verdade. Eu sei o que as outras pessoas precisam ouvir, então não preciso ter medo de falar sobre isso. Então, primeiro tópico está marcado, dá até um check aí se você está anotando. O segundo tópico que eu vim falar com vocês é sobre ódio. Israel, ele via ter uma rivalidade com a Síria, porque eles viam eles como uma ameaça. E eu fui atrás de pesquisar, por que Israel tinha essa rivalidade, por que eles via a Síria como uma ameaça? E daí, pesquisando aqui, eu vi que o reino de Israel e o Império Assírio foi movido por expansionismo, controle de rotas comerciais, políticas de deportação brutal e choques de soberania. Essa disputa resultou no colapso do reino nortista em 722 a.C. Então, mano, é uma parada que, mano... Pô, quem gosta de história, pesquisa mais, vê sobre isso. Eu acho que o Pedro vai gostar muito de ver isso, porque ele gosta de história. Eu também gosto bastante. Era uma das minhas matérias favoritas. Enquanto meus amigos estavam dormindo, eu estava, mano, gostando de ver vídeos e vídeos antigos, mano. Mas, agora o tópico, se você está anotando, é ódio. O ódio muitas vezes impede nós de abrirmos a nossa boca para falar de Cristo. Isso acontece, por exemplo, com o seu amigo que você acha amigo não, colega, vamos colocar como colega. Isso acontece às vezes quando você vê o seu colega que você, mano, não suporta mais ouvir ele falando na classe de aula. Putz, mano, aquele menino vai falar de novo. Nossa, aquela menina vai abrir a boca pra falar de novo, pra falar: ai, professor, era ele que estava conversando quando você saiu. Mano, eu tinha uma raiva disso, eu não aguentava isso, mano. Só que aí que tá. Essas pessoas que muitas vezes nós sentimos raiva, são as pessoas que nós devemos abrir a nossa boca para falar de Cristo. Pois uma das coisas que Jesus nos ensinou, que Deus nos ensinou, é que nós devemos amar o próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Amem os próximos assim como o Pai amou vocês. Amem ao seu amigo, ao seu irmão, pois aquela pessoa é seu irmão em Cristo. Aquela pessoa que talvez você não gosta, que talvez você desgosta, você tem uma raiva dela, é uma pessoa que precisa ser encontrada por Cristo, é uma pessoa que está passando por dificuldades em casa, que está passando por N fatores, e muitas vezes nós não sabemos. Jonas, às vezes, ele acabou vendo aquele povo como um povo não merecedor da glória de Deus. Eu comecei a refletir sobre isso. Eu acredito que um dos principais fatores dele não querer ir pregar fosse realmente o medo. Mas e se Jonas, ao saber que aquele povo, que ele tinha medo, e que Israel, consequentemente o povo de Israel também via como uma ameaça, tem mesmo que ouvir a voz de Deus? Aquele povo que vem nos ameaçando, aquele povo que, se dependesse deles, ele matasse a gente, aquele povo é merecedor da glória de Deus? Então, que a gente não pense sobre isso. Deus, ele enviou seu Filho para morrer para todo aquele que nele cresce e não perecesse, mas tenha vida eterna. Então é até mesmo uma questão de egoísmo nós pensarmos que uma pessoa não merece ouvir sobre Deus. Qualquer um merece ouvir sobre Deus. Se você pensa que talvez alguém da sua sala, alguém da sua família, algum colega seu da vida assim não merece ouvir de Deus, que você já esteja apagando esse pensamento nesse exato momento, pois aquela pessoa merece ouvir. Talvez aquela pessoa é a que mais precisa ouvir sobre a glória de Deus, sobre a eternidade de Deus, sobre a paternidade de Deus. E se aquele amigo que você acha tão chato na escola é alguém que não tem a atenção de um pai na casa dele, é alguém que não tem uma questão de paternidade, não sabe o que é ter um pai. Imagina o quanto seria importante se ele ouvisse sobre o quão Deus é o verdadeiro pai dele. Então, o segundo tópico, a segunda questão é que nós não devemos ter ódio
para falar de Deus. Nós devemos ter cada vez mais amor ao próximo se nós queremos cumprir as nossas obrigações como filhos de Deus. E o nosso terceiro e último tópico é falta de disposição para obedecer. Jonas, ele tentou fugir da missão indo para outra direção. Isso mostra a resistência ao chamado de Deus. Eu comecei a reparar muito sobre o Velho Testamento. Era um livro que era uma parte que eu não era muito fã assim de ler da Bíblia, eu confesso, quando eu era mais novo, por conta que eu vinha tipo, mano, meio chato, nossa, que livros meio chato e tal. Só que quando eu fui crescendo e eu fui pegando pra ler o Antigo Testamento, eu comecei a ficar, tipo, muito vidrado, mano, com Eclesiastes, com Juízes, com o próprio livro de Jonas. São passagens muito ricas de entendimento, de sabedoria. E uma questão que eu fui vendo era o quanto que o povo, eles tinham essa raiz de negar às vezes a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e ficar com 5 passos atrás. Um desses exemplos, tirando Jonas agora, é que enquanto eu estava lendo Juízes, Gideão, ele é escolhido para liderar um exército para lutar. E diversas vezes que Deus está falando com Gideão, ele quer testar se realmente é Deus ou não. Então, quando Deus pede algo a Gideão, Gideão fala, tá, então se você é realmente Deus, faz tal coisa. Ao ponto de Gideão virar para Deus e falar, Deus, me perdoe, está duvidando, mas se você realmente é Deus, se realmente é você, faz tal coisa. Então, quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, porém nós não estamos dispostos a realizar o que Ele está mandando. Se nós, querendo ou não, estamos silenciando cada vez mais o nosso próprio cérebro para não fazer o que Ele estava fazendo. Putz, mas será que realmente Deus, Ele está querendo que eu vá pregar na minha escola? Abrir a minha boca na escola? Cara, mas eu tenho tantos amigos, eu vou ser taxado de alguma coisa, algumas pessoas vão achar que eu sou tal coisa. Será que realmente é Deus? Não sei se realmente é Deus. E daí, quando eu vou ver realmente, eu já dei 5 passos para trás e eu estou seguindo a outra direção. Dando um exemplo pra vocês, eu sou um cara que gosta muito de filme, né? Quem é mais próximo de mim sabe que eu sou fanático por filmes. E eu peguei pra ver um filme esses dias, que é Clube da Luta, que é um filme daorinha, né? Já assistiu? É louco, mano, o filme é legal. E a gente tem um personagem principal que ele nem tem nome, né? O nome dele fica como narrador. E ele é um cara que ele tava muito fora da realidade. Ele não estava gostando do que ele estava realizando, ele não estava gostando que ele estava vivendo uma vida totalmente automática. No automático ele estava vivendo a vida. E daí o próprio subconsciente dele acaba criando um personagem. Se você quer ver, primeiro que você é um adolescente, você não tá dentro da classificação para ver esse filme, então você não vai ver. Porém, se você já tem 18 anos, 19 anos, cuidado que aqui agora é spoiler. Mas o próprio subconsciente dele cria uma personalidade com uma forma física que ele vê e ele fala, caramba, eu quero ser que nem esse cara. E daí ele começa a seguir outra direção que ele estava seguindo. Então ele acaba fugindo daquilo que ele estava fazendo. Ele tinha um trabalho, ele tinha uma casa, porém o subconsciente dele cria uma persona que faz com que ele saia desse caminho. Faz com que ele siga outra direção. Jonas, ele tinha recebido um chamado por Deus, ele tinha um caminho para trilhar, ele tinha uma missão para ser realizada. Porém, por conta do medo, por conta da vergonha, por conta do ódio que eu falei com vocês, possivelmente que ele tinha daquele povo, ele acaba seguindo outra direção, saindo do propósito que Deus realmente tinha para ele. Então, a terceira coisa para você que quer começar a seguir uma vida realizando missões, realizando chamados que Deus tem na sua vida, é o quê? Que você esteja disposto, que você esteja disponível a viver o que Deus tem preparado para você. Que quando você chegar nessa escola e você sentir de falar sobre Deus para alguma pessoa, que você vá. Que você erga a sua cabeça e vá, você não fique quieto no seu canto, pensando 5 vezes se realmente é Deus falando com você. Não, que você, assim que você sentir, nossa, eu quero falar sobre alguma coisa da Bíblia sobre aquela pessoa, que você apenas vá e fale. Talvez aquela pessoa, ela vai seguir agora uma vida tão transformada por Deus, por conta que você abriu a sua boca, que você nem faz a ideia. Talvez ela vai chegar na casa dela, vai falar sobre Deus com a família dela, e a família dela vai sair de brigas e guerras e discussões, por conta que você deixou ser usado por Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Então que nós
como filhos de Deus, possamos entender cada vez mais que as missões que Deus vem dando para nós têm que ser cumpridas e que a gente não fuja do nosso chamado e do nosso propósito. Então, rapaziada, é isso. Se você gostou do vídeo, mano, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para o YouTube recomendar mais e mais vídeos aqui. Eu estou com esse óculos meio bobão, porque eu perdi uma aposta, então eu tô tendo que gravar com ele. Porém, eu espero que você esteja achando ele pelo menos estiloso. Mas é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo e já manda esse vídeo para a sua avó, para o seu irmão, para o seu primo, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu cachorro, para o seu gato, porque eles precisam ouvir sobre a palavra de Deus. E é isso, rapaziada. Espero vocês no próximo vídeo.